Boa noite. Nós estamos no estúdio da TVE do Rio de Janeiro para o nosso Roda Viva de Natal. E nós viemos até aqui para entrevistar um brasileiro muito especial, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Mineiro de Bocaiúva, o sociólogo Herbert de Souza aprendeu desde cedo a conviver com as limitações e com a proximidade da morte. Nos seus primeiros 8 anos de vida, morou numa penitenciária, onde seu pai trabalhava. Mais tarde, o pai foi transferido para uma funerária. Hemofílico, ele teve tuberculose na adolescência. Viveu dos 15 aos 18 anos desenganado, preso num quarto, isolado dos irmãos. Depois de curado já em Belo Horizonte, Betinho participou da Ação Católica em Minas Gerais e da Ação Popular. Veio o golpe de 64. Ele viveu na clandestinidade e no exílio: Cuba, Chile, Panamá, Canadá, Escócia e México. Com a volta do irmão do Enfio. De volta ao Brasil, em 79, realizou um sonho antigo. Criou o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Econômicas. Mas a vida não era sonho. Já nos anos 80, quando pensava que a hemofilia estava controlada, foi surpreendido por uma nova doença: a AIDS, contraída numa transfusão de sangue. A doença levou 2 de seus irmãos, o cartunista Enfio e o músico Francisco Mário. Betinho, que ainda não tinha contraído nenhuma doença oportunista, abraçou a causa contra a AIDS e fundou a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Mas a causa que traria maior popularidade ao sociólogo começou em 93. Nós estamos começando por um gesto que alguns não estão entendendo muito bem. É o gesto da solidariedade. A ideia deixou o país emocionado e espantado pela simplicidade. O eixo das prioridades nacionais era invertido. Não era mais possível esperar para combater a miséria e a fome. No momento em que se questionava a ética na política, nascia a ação da cidadania contra a miséria e pela vida. Os que rotularam a iniciativa de assistencialista tiveram que se calar diante da enorme adesão popular. Em pouco tempo, já existiam mais de 3.000 comitês contra a fome espalhados pelo país. Artistas, empresários, sindicalistas e políticos se engajaram na campanha permanente. O governo Itamar Franco encampou a ideia e criou o CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar. Em 94, Betinho foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. No mesmo ano, estourou um escândalo que quase abalou a imagem ética do sociólogo. Ele havia recebido $40 mil de bicheiros para a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS em 90. Eu teria que ter previsto as consequências políticas de uma coisa como essa para o próprio combate à AIDS, né? E como erro eu assumo. Em 95, Betinho aderiu ao programa Comunidade Solidária da primeira-dama Ruth Cardoso. Saiu quase 1 ano e meio depois, criticando a falta de ações do governo. Em sua luta contra a AIDS e contra a morte, Betinho trabalha com planos a curto prazo, que era a reforma agrária, emprego para a população e o fim da miséria. A gente não quer só comida, a gente quer comida. Bem, para esse especial do Roda Viva de Natal, nós convidamos também, com o Betinho, nós convidamos também um grupo especial de entrevistadores. O Merval Pereira, que é diretor de redação do jornal O Globo, o cientista político Emir Sader, o Alexandre Machado, diretor de jornalismo da TVE do Rio de Janeiro, o escritor e jornalista Zuenir Ventura, o Marcelo Beraba, que é editor executivo do Jornal do Brasil, o Marco Nascimento, diretor de jornalismo da Rede Cultura, o jornalista Roberto Dávila, do programa Conexão Roberto Dávila, da TV Manchete, e o Luiz Carlos Caversan, diretor da sucursal da Folha de São Paulo, no Rio de Janeiro. Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Infelizmente, você não poderá enviar suas perguntas aqui para o Betinho, porque esse programa foi gravado. Boa noite, Betinho. Boa noite. Betinho, você está lançando um livro, A Lista de Ailce, numa belíssima edição, super delicada, de acordo com os personagens que você fala desse livro. Quem são esses personagens? Por que você resolveu fazer esse livro, Betinho? Olha, eu sou de Bocaiúva desde 1935, quando eu nasci.
mas eu não ia lá há muitos anos. E tive uma parte importante da minha infância lá. Então, eu, de vez em quando, eu me lembrava de Bocaiúva e pensava, quem que está vivo, quem que está morto? E aí eu tive a ideia de escrever para minha prima, a Ilse, e pedi a ela que ela me dissesse quem havia morrido. Ela então me mandou essa lista. Eu peguei os nomes, a maioria deles eu conhecia, né? De diferentes idades, em diferentes circunstâncias, e decidi que eu ia utilizar essa lista para escrever as minhas memórias deles. E o resultado eu acho que foi de fazer com que eles revivessem. Eu fiz um trabalho meio divino, né, de ressurreição dos mortos, Bom, através da memória. E agora estão realmente imortalizados no livro. Estão todos vivos, não tem mais morto em Bocaiúva. 10 anos atrás, o Zuenir Ventura, nosso mestre Zuenir, fez uma entrevista muito bonita com você no JB, e dentro daquele contexto todo, ele perguntava para você se você sentia um homem condenado. Eu sei que daqui 10 anos eu vou te fazer essa mesma pergunta. Agora eu queria fazer outra que o Zuenir fez também, além dessa. Você também acredita na vida eterna? Olha, esse é um problema complicado para mim, porque eu já fui católico, apostólico, romano durante 8 anos de comunhão diária. Eu acho que eu já fiz todas as confissões e todas as comunhões que um homem tem direito de fazer. Mas houve um momento na minha vida que a estrutura religiosa foi minada por um psiquiatra louco. Eu estava fazendo um tratamento e ele virou para mim, interpretando um sonho, e disse: você tem uma fixação com Cristo. Eu falei: claro, eu sou da ação católica, né? Toda pessoa da ação católica está fixada com Cristo. Ele falou assim: mas o Cristo é uma figura ambígua. Ele é homem, mas se veste de mulher. Ele é homem, mas tem cabelos compridos. Eu falei: danou tudo. Neste momento, a minha estrutura religiosa tradicional todinha caiu por terra, ruiu. E com isso desapareceu o problema da existência ou não existência de Deus. Mas você já tinha, vamos dizer assim, lido marxismo, já tinha feito outro tipo de conhecimento? Sim, porque a gente, essa geração lá de Belo Horizonte, né, da Faculdade de Ciências Econômicas, a gente lia Marx, lia praticamente todo mundo. Mas você não deixou o cristianismo por causa do marxismo? Não, foi a psiquiatria mesmo. Betinho, você acha que a vida foi justa ou injusta com você? Eu te digo francamente que eu sou um privilegiado. Eu acho que o que aconteceu comigo ao longo da vida foi uma sucessão infinita de sortes. Eu não era para estar vivo quando eu nasci, porque hemofílico não sobrevivia, né? Eu sobrevivi, eu sou hemofílico com 61 anos de idade. Essa é a primeira sorte. Depois eu sobrevivi a uma tuberculose, quando a tuberculose era a AIDS, ou o câncer, ou a lepra, né? Nos anos 50. Eu sobrevivi à clandestinidade, eu sobrevivi ao Fleury. Olha que não é pouca coisa. Estou sobrevivendo à AIDS. Então, e sempre na risca, né? Quando a coisa está chegando para terminar, etc. E hoje eu tenho uma situação que eu jamais imaginei, que é de achar que eu estou vivendo numa cidade do interior. Porque todo mundo me conhece e me cumprimenta. Betinho. Voltou a Bocaiúva. Voltei a Bocaiúva. Eu estou vivendo na grande Bocaiúva. A grande Bocaiúva chegou. Você uma vez me disse que tinha um sonho, que um dia você ia acordar e tinham descoberto a cura da AIDS. Você está fazendo um tratamento, no primeiro momento parece que foi muito bem e agora você está recomeçando. Como é que você está convivendo com esse sonho de... Olha, eu não sonho esse sonho especificamente para mim, né? Eu não sei se eu vou estar vivo no dia da cura, mas que a cura vem.
Mas como é que está sendo a sua experiência com essa possibilidade, né, que surgiu com esses medicamentos que genericamente foram chamados de coquetel? Apesar de todos os problemas, eu posso dizer enfaticamente que eu estou vivo por causa do coquetel. Porque antes eu era uma pessoa assintomática. Depois as infecções oportunistas começaram a aparecer. E normalmente, quando isso acontecia, com 1 ano você estava morto. Então eu tive muito perto, recentemente eu tive muito perto. E hoje eu estou ativo, né, na resistência e caminhando possivelmente para ou ter um nível muito baixo de replicação viral ou até zerar pelos resultados que estão por aí. Então a minha experiência é muito positiva, o que me deixa pessoalmente com um drama de consciência, porque uma minoria tem acesso ao coquetel. Outro privilégio. Caro, né? Quanto que custa o coquetel? Assim, para um cidadão comum que vai ter que comprar R$1.000 por mês. Por mês. Betinho, o que o governo pode fazer para aumentar o acesso desse coquetel para os doentes com AIDS? É um problema simplesmente de prioridade. Porque ele agora começou a distribuir, mas ele está distribuindo para um número muito limitado e com critérios muito rigorosos. Quando, na verdade, muitas vezes você precisa do coquetel ainda na fase assintomática. Esse problema tem um preço, esse preço está diminuindo, porque com o tempo o preço diminui, mas era preciso que o governo, além do trabalho de prevenção, que continua fundamental, ele investisse muito mais na compra dos medicamentos, porque para muita gente é a única saída. Foi uma surpresa para você quando você olhou o exame e viu que você estava com vírus? Como é que você... Não, não foi surpresa, não. Em 1985, um hemofílico daqui, que era médico, voltou do Instituto Pasteur. E ele reuniu todos os hemofílicos e disse: olha, existe a AIDS, eu estou contaminado e vocês todos devem estar contaminados. Meu irmão, o Chico, estava nessa reunião. Foi um pânico geral. Então, eu calculei... Ele não tinha nenhuma ideia exata do que era a AIDS. Tinha que era mortal, que era fatal, etc. Aí eu falei, bom, a minha chance é 10%. E eu fiquei segurando esses 10% um tempo. Até que em 86 eu resolvi tirar limpo. Aí, quase 10 anos depois. Não, em 86. Um ano depois. Porque eu queria tirar limpo, né? Afinal de contas, se eu estava no 10%, isso tem consequências na vida, naquela época, terríveis, e continua tendo, né? Suas relações sexuais, por exemplo, ficam completamente prejudicadas. Voltando para o teu lado humano, eu acho que quem conhece a tua biografia, o Brasil inteiro conhece, você é mais do que uma pessoa, você é uma história, Betinho. Tendo esse raciocínio da tua vida, você é um homem que sonha muito. Você continua sonhando? Você acha que o sonho acabou? Eu continuo. Eu acho que a questão do sonho é que nos mantém vivos. Eu acho que não existe vida sem esperança, né? E a esperança tem essa versão do sonho. Porque você imaginar e agir somente em função do possível, eu acho que é terrivelmente chato. Você tem que ter um impossível na sua frente. É como um farol que, né, se projeta na frente e você vai perseguindo o farol. Então, eu sonho hoje com o fim da miséria, eu sonho com uma sociedade democrática, né? Eu sonho com a moralização da política, isso é um sonho. E eu sonho com o crescimento da solidariedade na nossa cultura. Agora, por exemplo, essa questão da solidariedade e a campanha contra a fome, tivemos uns 2 ou 3 anos de grande mobilização, algo fortíssimo. É nítido esse ano como é que não há uma mobilização no mesmo sentido. Quer dizer, como é que você vê esse movimento? Quer dizer,
as pessoas, num certo momento, se envolveram. A mesma questão da cidadania, né? A luta pela cidadania. Há um momento de explosão e depois uma... Eu considero que são ondas. E essas ondas sempre renascem. Por exemplo, o ano passado nós fizemos o Natal Sem Fome com grandes dificuldades e levantamos no Rio de Janeiro cerca de 60 mil cestas básicas. Esse ano nós vamos para 100 mil, graças à existência da solidariedade e a um fato novo chamado Ronaldo César Coelho, que encampou a agenda social como parte da luta pela Rio 2004 e está fazendo um trabalho diabólico de arrecadação de contribuições. Aliás, Betinho, vamos dar o telefone aqui no Rio de Janeiro, 910, nós estamos no Rio de Janeiro, no Roda Viva, então o telefone é do Rio, 910-2004, a pessoa que ligar para esse telefone poderá comprar uma camiseta por R$10, né? Que é a camiseta do movimento do Comitê 2004, com os dizeres "eu ajudo". E esse valor irá para a compra de cestas básicas. É uma cesta básica. Betinho, você que teve uma formação marxista, pensou sempre com as chamadas esquerdas, mesmo que o mundo tenha mudado nesse sentido, que diferença você faz entre o assistencialismo e a mudança da sociedade? Olha, eu acho que o assistencialista ele não quer acabar com a miséria. Ele quer perpetuá-la sob outra forma. Na verdade, ele é uma espécie de gigolô da miséria, né? E não quer promover quem ele ajuda. Eu acho que a solidariedade é uma coisa completamente diferente. E foi exatamente a confusão que muita gente estabeleceu entre uma coisa e outra que nos prejudicou muito no início da campanha. Porque eu dizia assim, quem tem fome tem pressa. E se você não oferece comida a quem está morrendo de fome hoje, não adianta você pensar na reforma estrutural daqui a 10 anos, porque não vai ter população para viver a reforma. Aí as pessoas diziam, mas isso é assistencialismo. Principalmente a esquerda. A esquerda tinha uma reação meio furiosa com a campanha da fome. Betinho. Porque ela dizia, você está atrapalhando a revolução. Ô, Betinho, você saiu da comunidade solidária porque achou que não estava sendo eficiente. Hoje existem números que indicam que o Plano Real, de maneira geral, está melhorando a vida dos miseráveis. Como é que você convive com esses números e com o governo e com você hoje, a comunidade solidária, você continua tendo críticas a ela? Olha, eu acho que, sem nenhuma pretensão, a minha saída e as críticas que eu fiz à comunidade solidária, que foram muito diretas e francas, tiveram efeito. A comunidade solidária hoje está muito mais ativo, né, e muito mais concreto. E então inclusive agora eles estão entrando na agenda social e eu tenho toda a disposição de trabalhar com a comunidade solidária. Betinho. Agora, a questão dos salários e da diminuição da indigência é real, sem nenhum trocadilho, mas é real. Betinho, que governo foi melhor para a ação, para a sua causa, para a ação da cidadania e contra a fome? O governo Itamar ou o governo Fernando Henrique? O governo Itamar foi muito importante. O Itamar era um personagem surpreendente, né? Porque vocês sabem que tudo isso começou com uma proposta que o PT levou para o Itamar, de criar um conselho de segurança alimentar. Aí foi o Lula. Aí o Itamar falou assim, está aceito, venha trabalhar no governo. Aí o Lula falou, não, eu não vou trabalhar no governo. E aí indicou 3 nomes, que era o Dom Luciano, o Laverner, que era da OAB, e eu. E o Itamar, talvez pelo fato de que eu fosse mineiro, não sou de Juiz de Fora, mas ele me escolheu. Aí eu entrei e fiz uma nota para o Itamar com 5 pontos. Um deles era o seguinte: declaro que a luta contra a miséria é prioridade absoluta do meu governo. Mobilizo todo o meu governo para essa luta, etc. Vários pontos. E ele, então, convocou uma reunião
de todo o Ministério, e para minha surpresa e espanto do Dom Mauro, que estava do meu lado, ele leu essas notas, como decisão do presidente. Assumindo. Eu levei o maior susto, porque eu tinha dado simplesmente ideias. Né? Então ele realmente estava pessoalmente comprometido com isso. Ô Betinho, falando de lista de princípios, né, como essa que o Itamar leu, eu queria que você falasse um pouco da agenda social, que está esse oba-oba todo em torno do Rio 2004, aquela farra na Avenida Atlântica, o representante do COI se divertiu a beça e tal. Foi. Agora, tem uma proposta bem mais concreta, mais realista, que você relacionou. Fala pra gente dessa relação. Luiz, me fala um pouco do bastidor também, onde parece que você virou a mesa lá, né? Teve um problema de mesa, sabe? Virar a mesa é uma coisa interessante. Então fala da lista e da mesa. Bom, a agenda social nasceu de uma reunião de várias entidades com a Unicef aqui e de uma preocupação com o problema da infância e do adolescente e de suas famílias. Então nós estávamos discutindo isso quando alguém lembrou, e vai ter Olimpíada no Brasil. Aí se fez o gancho. Então nós falamos, bom, nós precisamos de transformar esses pontos que nós queremos numa agenda social para que seja viável e justa a existência da Olimpíada no Rio. Para habilitar o país para a Olimpíada. Eu acho que você fazer uma Olimpíada com o Rio sem acabar com a miséria e sem acabar com a favela é uma senhora farsa, né? Bom, o primeiro lugar que eu discuti isso, o Zuenir deve se lembrar, foi no Viva Rio. E nessa reunião nasceram 5 pontos, porque o comitê, os Jogos Olímpicos, tem 5 argolas, né? Então, começamos com a simbologia dos 5, que não tinha nada a ver com os 5 dedos. Eu achei que você estava maluco, né? Então, levantamos 5 pontos, que são toda criança na escola e de qualidade. Toda criança com alimentação, criança e adolescente, toda criança e adolescente com alimentação de qualidade, adequada. Ninguém vivendo nas ruas do Rio de Janeiro, quer adultos, quer crianças. Erradicação e urbanização, integração de todas as favelas e loteamentos clandestinos, que muitas vezes são piores que as favelas. E, finalmente, esporte e cidadania jogando no mesmo time. Então, esses 5 pontos transformaram na agenda. Nós criamos grupos de trabalho para detalhar, e o resultado está aqui nesse documento, que é um primeiro detalhamento das 5 metas, né? Que acabou de ser assinado. Que acabou de ser assinado pelo prefeito e pelas entidades. Então, isso hoje é um documento oficial da cidade que vai ser integrado ao COI, aos documentos dos Jogos Olímpicos. Betinho, prefeito que assinou. Desculpa, foi. Nós vamos voltar, talvez, Betinho, no decorrer do programa, para as coisas factuais. Mas eu queria voltar para o teu lado humano, que eu acho assim, você é uma pessoa, como eu disse, é uma história, Betinho. Você disse há pouco que a vida foi muito boa com você. Você passou por poucas e boas, né? O que a vida te ensinou mais, Betinho? Olha, hoje com 61 anos, eu creio que algumas coisas são essenciais. A primeira delas é você manter o sentido da indignação. Principalmente num país como o Brasil, né? Você tem que ser capaz de se indignar. É um sintoma de vida. Segundo, você tem que ter realmente uma grande tolerância. Porque isso foi uma marca da esquerda, né? A esquerda não tolera, a não ser ela mesma. E tem um problema com a diferença. Ou você pensa igual a mim, ou está lascado. Você não fala isso porque você pertenceu à esquerda? Será que a direita não é pior que a esquerda, Betinho? Às vezes mas eu tenho encontrado liberais bem tolerantes. Bom, liberal é outra coisa. Betinho, mas para mim a direita mesmo é intolerante. Betinho, o que você é hoje? Como é que você se define ideologicamente hoje? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que acredita firmemente na democracia, não como simplesmente um sistema político, mas como um conjunto de valores e princípios que devem penetrar todas as relações. Sou um libertário, quer dizer, eu acho que
A liberdade é um bem absolutamente fundamental, não pode ser sacrificado em nome de nada, né? E sou um convencido de que o brasileiro, ao contrário do que penso, é um solidário. Então, esse conjunto de coisas, para mim basta, eu não preciso de mais nada para me... Betinho. Não está faltando alguma coisa? Quer dizer, os órfãos da experiência do socialismo, todas as pessoas que acreditavam que era por ali que as coisas iam andar, não se sentem num certo vazio para colocar esses anseios que persistem, já que continua a haver... Eu acho que tem gente que é órfão porque quer, e que, na verdade, não reconhece que não precisa ser órfão. Eu tenho uma visão que, desde o início, eu nunca me perturbei com o fim do socialismo, apesar de que eu acho que foi um acontecimento do século, né? Você de repente tem a União Soviética e de repente você não tem. Né? Mas será que era socialismo aquilo mesmo? Aquilo não era socialismo. Aquilo era um regime de força, né? Que realizava determinados princípios muito importantes. Por exemplo, a União Soviética tinha pleno emprego, né? Eu visitei a União Soviética nos anos 60, todo mundo trabalhava e dava duro. Não tinha fome. Não tinha fome. Não tinha fome. Agora, não tinha uma coisa absolutamente essencial, que era a participação no poder e a liberdade. Então eu digo que ela morreu por dentro. Então o socialismo talvez não tenha morrido, Betinho. Morreu por totalitarismo. Para mim, eu prefiro falar em democracia para não ter que ficar pagando esse mico do socialismo. Betinho, quais são as leituras que você considera que foram mais importantes na tua vida? Desde a tua juventude, que você estava fechado no quarto de empregada da casa dos teus pais com tuberculose, quais as que te fizeram na tua cabeça? Desde a juventude, eu acho que a mais importante para mim foi Dostoiévski. Você leu em que altura? Eu li aí com 16, 17. Fechado na quarta empregada. Eu li todo Dostoiévski, né? Mas antes eu tinha lido uma literatura muito importante, Agatha Christie, Ellery Quinn, Winnetou. Betinho, só para comentar um pouquinho, esse negócio do quadro de empregado, como é que era essa história? Bom, você sabe que nos anos 50, ser tuberculoso, além de ser condenado à morte, era um perigo de contágio, todo mundo tinha medo de contágio. Então, quando descobriram que eu estava tuberculoso, eu tinha meus 15 anos, minha família tinha duas alternativas: ou me trancar dentro de casa, num quartinho de empregado, ou me mandar para o sanatório. O sanatório era reclusão. Eu acho que se eu tivesse ido para o sanatório, eu tinha morrido. Aí eles pegaram o quarto da Maria Lial, que está nesse livro aí, tiraram a Lial do quarto. Não tem nada a ver com a empregada. Então. Não. A Maria Lial era a minha meio segunda mãe. Puseram uma cama para mim, uma outra cama para o meu pai, ou meu avô, e uma cancela, uma porteirinha, para impedir que Chico, Enfio, minhas irmãs, etc., entrassem lá dentro. Então eu ficava lá que nem um macaco Tião, né? Dentro dessa coisa, isolado, e eles do lado de fora me olhando, vendo tudo que eu estava fazendo. Agora isso depois foi se avacalhando, eu saí para o quintal e acabou... Mas nessa época, Betinho, no livro que a gente fez com você, no Fio da Navalha, você disse que você fez curso de rádio por correspondência. De tudo. Fiz curso de tudo. Eu escutava todas as novelas da Rádio Nacional. De manhã à noite. E a verdade é que o remédio que te curou da doença, da tuberculose, você descobriu num anúncio da revista Cruzeiro. Eu já estava me desenganando quando eu li que tinha surgido um remédio novo chamado Hidrazida. Inclusive a ideia de cura agora para a AIDS vem disso aí. 3 meses depois eu estava tomando o remédio e 3 meses depois eu estava curado. Eu não entendi. Assim. Você disse que a ideia da cura da AIDS veio daí? Como é que... Não, porque o sonho da cura, né? Porque eu disse, de repente o remédio aparece. Bom, Betinho, porque o tratamento de tuberculose era muito tóxico. Depois do Dostoiévski, o que mais te marcou como leitura? Olha, eu li muito o autor católico francês, Calvez. Nação Católica, Calvez. Eu li Marx através de Ives Calvez, né?
Depois é que eu vinha a ler Marx direto, quando eu descobri que era muito melhor você ler diretamente que sobre. Na tua ideia de Brasil, de onde é que você tirou? Que leituras te deram a ideia de Brasil? Olha, Caio Prado, Celso Furtado, esse pessoal que me fez me deu a informação básica. Oliveira Viana. Um pouquinho de Fernando Henrique, não? Aí já numa fase mais moderna. Falar em livro, você leu o livro sobre o Enfio? Eu não consegui. Eu cheguei até um certo ponto e parei. Por quê? Porque o livro é extremamente bem feito, a pesquisa é perfeita, completa, mas a ferida da morte do Enfio ainda está aberta. Voltando ao seu livro, essa ideia de ressuscitar os mortos é uma fixação, é outra fixação sua? Não, isso foi uma descoberta que eu fiz ao fazer a memória. Porque ao fazer a memória desse pessoal todo, eu descobri no final que eles todos estavam vivos na minha memória e agora na memória de milhares de brasileiros que compraram o livro. Mas isso é uma maneira de você lidar com a morte de uma maneira... Eu acho que eu tenho uma visão da morte que é muito especial. Eu acho o seguinte: a única coisa inevitável depois que você nasce é a morte. E nós temos uma dificuldade imensa de lidar com esta inevitabilidade, com este fato que deveria ser encarado com naturalidade. Por exemplo, os mexicanos encaram a morte com muito mais naturalidade que nós. O dia 2 de novembro no México é uma festa. Eles vão para o cemitério e fazem uma festa. Né? Inclusive eu tenho uma história de uma mexicana que trabalhava na minha casa. Quando eu comuniquei a ela que eu vim embora para o Brasil, ela falou: pero que pena. Eu falei: por quê? Vou a perder mi muertito. Os católicos lidam bem com a morte também. Alguns. Mas a maioria tem um medo que se perde. Você tem muito na vida eterna. Você tem medo da morte? Não, eu só tenho medo de uma coisa que eu já conversei com o meu médico, né? Eu falo: olha, morrer não tem problema. Sofreu. Mas sofrer, não. Sofrer, ninguém merece sofrer, principalmente dor. E por que você tem medo de andar de avião, então? Porque o avião caiu, morre na hora. Mas quem é que explica o medo de avião? Se você explicasse, você acabava com ele. Betinho, análise, que papel teve para você assumir e resistir tão bem assim? Fundamental. Eu sempre fiz análise. Eu comecei a fazer análise em Belo Horizonte com um psiquiatra louco, né? Que depois se transformou no professor eletrônico, lembra? Que aprendi inglês dormindo. Depois eu fiz 1 ano de análise com um analista ortodoxo. Eu nunca ouvi a voz dele. Era eu que falava o tempo todo. E fiz com o Antônio Carlos Cesarino, em São Paulo, na clandestinidade. Eram sessões clandestinas. E finalmente com o Dr. Nazar, que é um lacaniano. Quando você teve a AIDS? Surgiu. Essa história do psiquiatra louco, você teve influência na sua decisão de tomar um rumo na vida, de abandonar um pouco o catolicismo? Como é que é essa história? Essa história ela é muito fantástica, porque foi assim: eu contei para ele um sonho. E aí na interpretação ele dizia: você tem uma fixação com Cristo, mas é bom que você saiba que o Cristo é homem, mas tem cabelo de mulher. É homem, mas se veste mulher. Então aquilo caiu na minha cabeça como um raio. Eu falei assim: então é homossexual e eu estou perdido. A coisa que eu tinha mais medo naquela época era de ser um homossexual. Você imagina? Hemofílico, mineiro, marxista e bicho. Ele estava querendo dizer isso, né? Estava dizendo isso claramente. Através de uma interpretação do inconsciente. Aí você parou no momento de comungar? Eu nunca mais fui capaz de confessar, comungar ou fazer o nome do padre. Você tinha confessor? Claro, eu era de comunhão diária, confissão. Tinha preceptor, tudo? Então, o Frei Mateus, que é um grande amigo meu, né? E o que ele... Bom, ele entendeu. Um abalo sísmico aí? Não, ele entendeu que algo tinha acontecido comigo. Abandonou a batina também, não?
Não, eu nunca quis ser padre. Eu sempre dizia que eu queria ser pai de filho. Betinho, você está muito bem casado com a Maria há muitos anos. Você foi muito mulherengo, Betinho? Olha, até que quis ser. Não, eu não tive essa chance. Quando eu estava começando a ter essa chance, aí a AIDS veio me atrapalhar. Mas você teve um problema, né, Betinho? Você era a paixão das meninas da Juca e da P. Mas você teve um problema de contenção de virgindade até muito tarde. Ah, sim. Minha primeira relação sexual foi com 30 anos. Você imagina o tempo que eu perdi. Né? Mas voltando ao psiquiatra louco, Betinho, porque a gente estava conversando antes e você falava que, inclusive, essa questão mudou a sua concepção em relação à vida após a morte, não é isso? Não quer contar isso para a gente? Bom, eu acho que eu passei a ter uma visão muito natural da morte. Ela, para mim, não está associada a nenhum fato extraordinário. Eu não tenho nenhuma expectativa em relação... Eu não faço especulação sobre o além. Se ele existir, para mim vai ser uma tremenda surpresa. Né? Aí eu vou encontrar com o Enfio, com o Chico. Vai ser um maluco. Vou saber quem está no céu, quem está no inferno, que vai ser um prazer. A lista, hein? Que lista, hein? Aí eu vou fazer a lista completa. Mas isso não é uma coisa que me preocupa. Eu não me preocupo em provar que exista ou não exista Deus. Né? Eu acho que a vida é que é a coisa fundamental. Quer dizer, viver é que é fundamental. E só existe mudança enquanto existe vida. Para mim, a morte é o fim da mudança. Agora, você sente que o Brasil, com todas as confusões que tem, com todos os problemas, quer dizer, o fato do projeto democrático estar pegando ritmo, das coisas estarem tendo mais tempo para que aconteçam, que a questão da vida esteja sendo recuperada de alguma forma pela sociedade brasileira? Acho que está. Isso aonde que você vê esses sinais? Olha, eu acho que o Brasil está mais vivo, mais ativo, mais consciente, está mais reivindicante, né? Inclusive, se você vê hoje toda essa questão das denúncias de corrupção, etc., é porque a sociedade está mais ativa. Corrupção nesse país começou com a colonização, né? E se desenvolveu na surdina durante anos e anos e anos e anos. Agora, hoje, ninguém tolera mais isso. Pelo menos quando sai a público, alguma coisa tem que ser feita. Agora, outra coisa, Betinho, aqui na TVE nós temos mostrado um programa chamado Cenário Brasil, que conta as experiências de comunidades. Ele começou como um programa ligado à comunidade solidária, mas se ampliou para outras experiências. E eu fico surpreso com a abundância de exemplos que hoje existem no Brasil, de programas de organizações não governamentais, de outros municípios, de outros estados, que estão trabalhando com a mesma ideia que você deu o impulso inicial. Você tem sentido também essa mudança? Não só sentido, como eu tenho sabido de experiências em todo o país. E elas são totalmente criativas, surpreendentes. E eu acho que a imprensa não foi capaz ainda, tanto a televisão quanto a imprensa escrita, não foi capaz ainda de dar conta da extensão desse fenômeno. E a sua visão, inclusive, sobre a comunidade solidária, quer dizer, é uma visão revisada depois da sua saída? Eu acho que o comunidade se revisou. Sim. E ao se revisar, ele encontrou outros caminhos, né, e um papel mais concreto. Por que eu saí? É que o governo não tinha um plano social à altura da situação de miséria. Eu dizia que era um cobertor curto. O corpo da miséria era muito grande e o cobertor da política social era pequeno. E o cobertor estava em nome da comunidade solidária. Então eu falei, bom, isso não dá. Né? Agora eu acho que aumentaram um pouco o cobertor e diminuir um pouco a miséria. Então, sobre isso, viu, eu queria te perguntar, quer dizer, o país, e isso ficar claro nas coisas que você coloca, melhorou. Isso vem melhorando, seja o seu cidadão, seja o país como um todo. E ao mesmo tempo, você tem uma crítica permanente ao neoliberalismo, à globalização da economia, quer dizer, que são as novas... Eu acho que existe um mito hoje que já deve estar acabando em muitas partes do mundo, mas que no Brasil vai ser o último, porque o Brasil, a coisa custa chegar, mas também custa ir embora.
era como a Bahia, numa certa época, que o ISEB já tinha terminado no Rio de Janeiro e o ISEB estava sendo criado em Salvador. Devagar. Isso acontece com a chamada globalização. Quem já estudou o capital sabe que o capital sempre foi internacional, sempre foi global. O que mudam são as formas, né? Agora, eu acho que existe um movimento paradoxal. De um lado, você tem um crescimento do apartheid social à escala mundial. Então existe um desenvolvimento perverso que ainda não foi revertido. Mas, por outro lado, a situação de democratização da sociedade está criando oportunidades para que essa mudança se dê. E existe aí um problema de timing. Nós não temos muito tempo. Nós temos que acelerar o tempo da mudança, né? Betinho, você já disse que gostaria de desinventar a miséria. E logo no início do governo Fernando Henrique, você chegou a afirmar também que o plano real era um plano de estabilização, mas o Fernando Henrique não teria um plano de desenvolvimento. Chegou até a segunda folha a compará-lo ao Pinochet. Quer dizer, quando você saiu... A Folha sempre criando problemas. Quando você saiu do Comunidade Solidária, na tua opinião, o que faltava e o que ainda falta para, de fato, desinventar a miséria? Olha, eu acho que a miséria, voltando à história da próprio Conselho da Segurança Alimentar, o combate à miséria, e isso o Fernando Henrique falou ontem, não é só econômico, nem é só social. Ele ou é os dois, ou não será. Estou de acordo. Quer dizer, não basta uma política econômica para você incluir 30 milhões de excluídos. Você pode melhorar uma parte, né, e melhorar principalmente a parte incluída. Quando, na verdade, o que nós precisamos no país, do ponto de vista do combate à miséria, é uma decisão política radical de dizer assim, não compactuamos mais com a miséria nem com a pobreza. Então nós vamos pensar uma economia e políticas sociais que vão às questões fundamentais. Por exemplo, eu estou satisfeito hoje com a política agrária do governo. Esse ITR é um avanço extremamente importante. Muita gente não considera isso, mas eu considero. Porque... É histórico, né? E eu achava que essa bancada ruralista estava blefando. Aliás, eles sempre blefaram. Então, quando chegou na hora de decidir o fundamental, que é taxar o latifúndio, etc., né? E hoje quem tem terra inutilizada, que é ociosa, já está tentando ver como é que se sai dessa. Só que os instrumentos que o governo tem hoje para verificar a ociosidade são modernos e eficientes. São fotos de satélite. Então não adianta querer maquiar. Então agora, se houver decisão política de cobrar, você vai mudar a face agrária do Brasil. Betinho, por favor. Bom, eu queria te fazer uma pergunta. Eu pedi para todo mundo ansioso para continuar fazendo as perguntas, mas eu fiquei muito curioso no seu livro, Betinho, com a sua tia Antoninha, que parece que tem cisnou o Einstein a lidar com a mulher. É verdade essa história? Para mim é. Porque eu estava lendo no jornal aqui do Rio, o Globo, e li a história do Einstein, que escreveu umas notas absolutamente incríveis para a mulher dele, né? Você, a partir de agora, tem que fazer a minha comida, não pode mexer o saco, né? Só manter as aparências. Sabia das coisas do Einstein. Eu falei... Aí eu me lembrei da história da minha tia Antoninha, que fez isso com meu tio Lu, que era o intérprete oficial da cidade para a expedição americana no tempo do eclipse. Né? Daí a ligação, em 47. Daí a ligação com Einstein. Acontece que o meu tio Lu não sabia uma palavra de inglês. E isso provocou uma quase catástrofe, porque os americanos foram comer piqui, que é uma fruta saborosa, mas extremamente perigosa. E quando você mastiga, você mete o dente, ela tem milhões de espinhos. E os americanos tiveram que ser socorridos com a boca aberta, né? Graças à tradução. Mas a tia Antoninha,
ela chegou para o tio Lu e falou assim, olha, você não pode entrar mais no meu quarto, eu cuido da sua roupa e da sua comida e só. E o meu tio não tinha outra saída, o meu tio se submeteu a isso. Então, eu conto aí que a minha tia teve uma conversa com Einstein, né, e falou, olha, você tem que tomar uma providência. E ele tomou. A coincidência... O Einstein era feminista, no fundo... Não, a tia Antoninha que era... Betinho, como é que é essa relação homem e mulher, Betinho? Realmente, né, você que... Homem e mulher... Bom, primeiro, eu acho mulher a coisa melhor que tem no mundo. Todos nós. E isso é uma convicção profunda, né? E eu tenho a sorte de ter casado com uma mulher excepcional, que é a Maria, que é filha de japoneses, né? E, portanto, ela tem toda uma história que é fantástica. Então, para mim, um homem sem uma mulher, sem essa relação afetiva, ele é só metade mesmo. E é a pior metade. A melhor metade está do lado de lá. Betinho, eu queria que você falasse um pouco das ONGs. Você voltou para o Brasil, depois de participar um pouco da fundação do PDT, você fez uma opção pela chamada sociedade civil. As ONGs tiveram um papel importante na democratização e tudo mais, e estão em situação de crise, provavelmente não de legitimidade, mas certamente começar por uma crise financeira. Mas a sociedade em geral não entende muito bem o que são, o que faz, que papel tem hoje num país democratizado, que tem partidos políticos, que tem sindicatos. O que são as ONGs, o que elas fazem na esfera pública, qual é a função delas? Olha, qual é a crise delas? O problema das ONGs é que elas se definem pelo não, né? Elas não são partido, não são universidade, não são sindicato, não são igreja, não são governo. E não são empresas. Então, elas são entidades voluntárias criadas por cidadãos e cidadãs que, às vezes, têm uma opção mais geral de trabalho, como o SBASE, por exemplo, que tem um espectro amplo de atividade, políticas públicas, orçamento, a agenda social, etc., etc., questão do meio ambiente. Nós cobrimos um espectro amplo. E tem outras ONGs que se dedicam a temas e a problemas muito específicos, por exemplo, criança, né? Ou educação, profissionalização, etc. Agora, o Estado brasileiro tem uma relação muito desconfiada e muito pouco fraterna com as ONGs. Porque muitos políticos brasileiros acham que a eleição conferiu a eles a exclusividade da representação da sociedade. E que as ONGs acabam criando problema. Porque elas são autônomas, são independentes, elas criticam, né? Então, como é que você vai... Então, eles dizem assim, vocês não foram eleitos. Era como se o cidadão, para fazer qualquer coisa, tivesse que ser eleito. Mas existem ONGs e ONGs também, né? Também é outro ponto que precisa ser dito, né? Hoje existe uma associação brasileira de ONGs. E ela tem cerca de 300 ONGs registradas, e sempre por indicação de mais 2 ou 3. Então, eu diria que as ONGs que a gente reconhece estão nesse universo. Mas tem outras que obviamente, não merecem a menor confiança. Existe uma crise das ONGs? O que é a crise? Existe uma crise financeira que o próprio IBASE está vivendo neste momento. Que é o seguinte, como é que o IBASE se mantém e sobrevive? Como é que é? Mágica. O problema é o seguinte, as ONGs, elas nasceram ainda, a maioria delas, no período da ditadura. Então elas viviam de apoio internacional, de outras ONGs, né, doadoras internacionais. Alemanha, França, Holanda, né? A Holanda teve um papel fundamental. Os Estados Unidos, para o Brasil menos, mas eles têm lá um desenvolvimento de ONGs muito forte. E durante muitos anos nós vivemos desse apoio. Quando mudou a cooperação internacional, a situação internacional, e mudou o país, muitos de nós não soubemos mudar a tempo e a hora.
Você vê, o IBASE tinha 90% das contribuições vindo de fora. Nós, nos últimos 4 anos, estamos com cerca de 30% de contribuição de fora e 70% de contribuição de dentro. Nós fizemos a mudança, mas é difícil você manter uma ONG. E essa acusação do secretário de Segurança do Rio, o general Cerqueira, de que as ONGs seriam independentes, estariam em acordo com o tráfico, etc. Você reagiu a essa acusação de uma forma... Esse general, ele não entende das coisas. Eu uso para ele a expressão que Cristo usava, né? Perdoai porque não sabe o que fala. Ele não sabe o que fala. Além de ter uma má vontade terrível em aprender. Né? Porque se ele chegasse para nós e dissesse assim, o que vocês estão fazendo? Eu levava ele no IBASE e mostrava tudo, porque tudo lá é público. Né? Mas ele fala, e quando você pensa que ele entendeu, ele não entendeu, não tem jeito. Como é que você avalia o voltando ao lance mais pessoal, aí, familiar até, uma das coisas que eu admiro profundamente em você é o seu bom humor, né? E que muitas vezes resvala na ironia. Como, por exemplo, há umas 3 semanas circulou fortemente um boato aqui no Rio que você estava muito mal, que a sua doença tinha se agravado e tal. De repente cai um fax lá na mesa do Betinho, lá para a Folha, começava assim: não morri. E aí explicava toda a questão porque do tinha matado com muita facilidade. Então isso para mim revela um bom humor incrível, até uma certa ironia em relação à própria morte. Agora, isso é uma coisa de família, né? Porque eu tinha o Enfio, que era um humorista, o Chico, que é um músico, tem tudo a ver com a alegria. O Chico de todos era o que tinha menos o sentido do humor e que tinha mais o sentido da arte, né? Agora isso é uma característica da tua família, essa veia? Não, uma... Primeiro é uma coisa de mineiro. Mineiro é gozador. Né? Gozação, palavra. Quer ele diga, quer não diga, quando ele está te olhando, o olho dele já está te gozando. Agora, nós tivemos uma experiência de família comum, que foi ter vivido um período numa penitenciária, com grandes alegrias, porque a experiência para mim... Explica isso, tem muita gente que vai achar que vocês ficaram todos presos. Não, meu pai era funcionário. E eu achava a penitenciária um barato. Tinha os presos, nenhum preso tinha cometido um crime. De 1.200, nenhum era criminoso. Era uma penitenciária agrícola? Agrícola, modelo. E o diretor era o Zé Maria de Alquimim. Ué, os caras estavam presos lá? Presos, mas ele saiu em grupos de 70 com um guarda sem arma e iam trabalhar em vários lugares. Por que não tinham cometido crime? Não, é que eles diziam que nunca tinham cometido. Agora tinham criminosos ali terríveis, entendeu? Tudo mineiro, né? Tinha uma história de um sujeito que roubou uma rapadura de uma criança, matou e sentou na criança e comeu a rapadura. Mas ele não admitia jamais que tivesse cometido. Não, sou doutor, eu não fiz nada. Betinho, você está falando... A outra experiência foi a funerária. Está falando dos mineiros, falou de novo do Jesus Cristo, eu lembrei de novo do psiquiatra maluco e lembrei de uma história do teu livro, que você às tantas fala que em Minas não há loucos. Existem pessoas sistemáticas. Como é que é essa história? Bom, essa é uma categoria muito especial, né? Quer dizer, o louco é uma pessoa que te agride, né? Que tem que estar internada, que acaba em Barbacena. E de pouco tempo depois está morto, né? Agora, o sistemático não. O sistemático é uma pessoa que tem determinados hábitos, de modo geral ele fica em casa, ele não perturba. Esquisitices. Ele tem determinados hábitos e determinadas coisas que são as mais variadas possíveis, mas que um psiquiatra diria que ele é um neurótico, né, ou um psicótico maníaco depressivo. Só que ele é inteligente, ele é agradável, né? A linha de demarcação entre a normalidade e o sistemático é muito tênue. Betinho, eu às vezes sou meio sistemático. Betinho, o Brasil está na agenda internacional do ano que vem, 2 coisas, quando a gente vê as projeções. Uma é a candidatura às Olimpíadas, segunda é a visita do Papa. Inclusive, já disse o cardeal que estará com menores abandonados. Que papel pode ter
o Papa na campanha de combate à miséria, eventualmente na agenda social, não em função das Olimpíadas, mas em função dos problemas que você enfrenta? Olha, eu fiz uma visita com o Rubens César junto ao cardeal e apresentamos para ele a questão da agenda social. E ele ficou extremamente entusiasmado. E ele foi que nos disse que o Papa estava vindo e que ele iria falar com o Papa. Então eu falei, bom, você tem o Papa do seu lado né, falando de agenda social, porque quando ele fala é percussão mundial. Eu gostaria que ele entrasse na candidatura antes. Betinho, só uma proposta. Você disse que o Ronaldinho apoiar era melhor que o Papa. É que o Ronaldinho é muito ativo. O Ronaldinho é um obsessivo ativo. E o Papa? É um pouco sistemático. Betinho, não, como é que foi aquela tal reunião, falando em 2004, em que dizem que você quase botou tudo a perder com o pessoal do COI? Eu estava muito preocupado com a dimensão puramente esportiva e meio festiva da Rio 2004. Então, eu imaginei, eu falei, puxa, se vier uma Olimpíada para cá, fizerem maquiagem, tudo cantando, tira as crianças de rua, limpa aqui e tal, põe o exército na rua, né, pinta a favela, põe o exército, etc. e tal, cria um ambiente absolutamente artificial, realiza essa Olimpíada, vão embora, ficamos nós com a miséria. E eu sentia que essa era uma tendência que estava graçando. Aí eu aproveitei que ia ter uma conversa com os representantes do COI, lá no Copacabana Palace, tinha uma coletiva de imprensa, e eu comecei dizendo o seguinte: eu estou profundamente preocupado com o rumo dos acontecimentos. Aí foi um choque. Como? Eu falei, não, porque se for isso, e nós não precisamos disso. Essa Olimpíada, para ter sentido, só terá sentido se houver previamente uma agenda social que prepare a cidade para a realização. Aí vai ser uma beleza. Eu não disse, mas eu pensei, e disse para alguns amigos, porque eu estava decidido, se a agenda social não emplacasse, eu iria começar a ser contra mesmo. Como, aliás, tem em vários países que a população é contra. E ia ser contra a nível nacional e internacional. Porque eu acho que seria um absurdo. Mas você acha que a agenda social pode ajudar o Rio a conquistar a Olimpíada? Seguramente. Pela experiência que a gente tem os depoimentos internacionais, a agenda social é que diferencia o Brasil das outras candidaturas. Tanto que hoje em dia se diz que existem dois candidatos fortes, por razões sociais. A África do Sul e o Brasil. Betinho, voltando para a questão política, eu senti durante o programa você muito desencantado com a esquerda, você viu tudo isso por dentro, né? Ao mesmo tempo, achei você condescendente com a chamada direita. Você não acha que o Brasil, apesar de todo o avanço, Betinho, o Matias lembrou bem, nós estamos na véspera de Natal praticamente, um momento de reflexão da família brasileira. Que mensagem que você daria aos brasileiros nesse momento de solidariedade, Betinho? Olha, começando com a primeira parte, eu sou mais crítico com a esquerda porque eu venho daí, né? São meus companheiros, né? Então você é crítico daquilo que está mais perto de você. E eu acho que nós cometemos muitos erros que já estavam na época de acabar. Agora, com a direita, realmente, eu também sou muito crítico. Eu sou tolerante mesmo com o liberal. Inclusive, teve uma época que eu falei para o Marco Maciel, que se considera um liberal, né, comprido. Eu disse, Marco, eu acho que nós devíamos fazer um curso de liberalismo no Brasil. O Brasil está precisando de liberalismo, porque a direita nossa é muito truculenta, né? E às vezes o sujeito é liberal até tocar no primeiro privilégio dele, aí ele vira uma fera. Então, essa é a minha digamos, diferença, né? Agora, a solidariedade, para mim, hoje, a questão mais importante, eu definiria em duas palavras, né?
que seria, de um lado, solidariedade, que eu acho que é o sentimento, é o cimento da democracia, que é o que constrói a democracia, e, de outro lado, uma coisa que aí vai direto em relação aos intelectuais, para quem eu, às vezes, fico um pouco nervoso, que é a questão da ação. Nós temos uma imensa capacidade de diagnóstico, de análise, etc, etc. Quando chega no momento da ação, o sujeito pega o boné e vai embora. Né? Porque a ação não é com ele, a ação é com o outro. Então tem aquela célebre frase, eu pago os meus impostos, então o governo que faça. Quando a verdade não é essa. Você deve pagar os seus impostos e ainda fazer muita ação. E se você não fizer, o governo também não vai fazer. Porque eu defendo a tese de que o governo só anda empurrado. O governo não anda, não tem motor próprio. Né? E quem empurra o governo é a cidadania. Betinho, você participou de um governo. Aí eu queria lembrar que você e o Darcy Ribeiro, dois mineiros que se recusam a morrer, são dois indignados, talvez os brasileiros mais indignados que têm acesso à mídia. Né? Como é que você vê o nosso Darcy também? Olha, eu tenho uma diferença histórica com o Darcy. É que ele é de Montes Claros, eu sou de Bocaiúva. Isso aí nos coloca em campos opostos. Até que eu incluí Montes Claros na Grande Bocaiúva. Aí resolveu o problema. Eu acho o Darcy um personagem sensacional. Porque ele não pede licença para pensar, não pede licença para falar, para dizer, entendeu? Ele não tem tabus. Ele fala as coisas que lhe vêm à cabeça, quer dizer, ele exerce a morte, deu para ele um sentido de liberdade que ele não tinha antes. Porque o Darcy, no começo da vida dele, era muito oficial. Né? Ele era, desde o tempo do Getúlio, ele era de palácio. Hoje ele é um homem de rua. Né? Não é um homem de rua nesse sentido, que vive na rua, mas ele é uma pessoa que está com uma visão e é extremamente crítico das nossas elites. Você participou com ele, Betinho, junto no governo Jango, com Paulo Freire, com Santiago Dantas. Como é que era participar de um governo de esquerda? Olha, participar do governo João Goulart foi para mim uma experiência fascinante, porque eu fiquei 7 meses no Ministério da Educação e foi minha primeira experiência de máquina estatal burocrática. Foi aí, por exemplo, que eu descobri que Tancredo Neves e vários senadores, etc., brigavam lá dentro do Ministério por borracha e caderno. Porque para eles ou para os estudantes? Não, para eles ganharem votos. Então eu tive essa experiência. E tive o lado positivo, que foi o Paulo Freire. Porque o plano de alfabetização do Paulo Freire era pôr 1 milhão de novos eleitores na próxima eleição. E ia fazer isso, se o golpe não tivesse ocorrido. Então, mas a gente era muito dividido, porque eu, por exemplo, né, a Uni e eu, nós éramos muito ligados ao Brizola. Agora, o Brizola, naquela época, já era um criador de casos. E um criador de casos, principalmente com o cunhado dele. Não fala mal do Brizola, né? Mas é no bom sentido. Você falou que a tua experiência do golpe no Brasil, a tua experiência do golpe no Chile, te demonstrou que havia um blefe dos golpistas. Que se aqueles que poderiam resistir tivessem resistido, que você acha que a história teria sido diferente? Eu estou convencido disso. Eu acho que o golpe militar sempre é um blefe. Mas ele precisa de alguém que o pare. Ele é um processo que tem que ser frustrado. Se você não frustra um golpe através de uma ação correspondente... 61 Brizola parou. 61 parou de forma visível. O golpe de 64 seria dado ali. Né? O Chile não soube parar o golpe. Inclusive cometeu um erro, a esquerda lá cometeu, e a Unidade Popular, um erro fantástico. Primeiro, foi que não soube identificar o Pinochet. E o Pinochet era o chefe da segurança do esquema da Unidade Popular. Até o dia do golpe. Betinho, como é que foi conviver no Chile com o Fernando Henrique, com o Serra, com o Darcy, com esse grupo? Eu vivi na casa do Serra. Tomei muito vinho dele. Dizem que você é muito cruel com ele agora, que você tem um passado... É que eu tenho umas certas diferenças com o Serra, porque eu cobro muito dele.
como alguém que é da família. Ele falou, não, tem que... Por exemplo, ele foi ministro do Planejamento e eu cobrava dele, Serra, eu quero um plano nacional contra a miséria. Aí ele me dizia, eu vou fazer. Eu falei, mas você tem um mês para fazer isso. E aí ele não fazia, aí eu em cima instigava ele. E ele é muito vivo, ele nunca se confrontou comigo. Não é burro, porque ele não é burro. E com o Fernando Henrique, como é que é a sua relação? Olha, no exílio nós tivemos muito pouca relação, porque ele chegou no exílio na época do Frei, e eu era mais da época da Unidade Popular. Você foi para o México, né? E depois eu fui para o México, etc. Quando você viveu na casa do Serra, o Serra era maoísta ainda. Você diz no Eu livro. E o Serra. Você diz no livro. Eu e o né? Serra. O Serra era chefe da Ação Popular no Chile. E o Sérgio Mota. Marxistas-leninistas. O Sérgio Mota era chefe da Ação Popular em São Paulo. Pois é. Você vê como as coisas são... Pois é, Betinho, esses caminhos, né, que levaram vocês a posições na vida diferentes, né? O que une vocês hoje? Bom, eu acho que queiramos ou não, nós somos uma geração. Né? Nós temos condições de pegar o telefone e chamar um ou outro. Coisa que eu não tenho condições de fazer com outras pessoas. E isso cria apesar de todas as diferenças, isso cria um clima. Por exemplo, eu sou incapaz de ter raiva do Serra. Eu tenho pindiba com ele, que é diferente, mas raiva eu não tenho. Não sei se você arrepende do teu passado militante. Tem gente da nossa geração, nós somos da mesma geração, que tentou assaltar o céu. Tem gente que renega o passado, tem gente que mudou, tem gente que milita de outra maneira. Qual é a tua relação com a tua militância de juventude? Olha, eu acho que eu não sei... Betinho, eu gostaria de complementar essa pergunta, acrescentando se você se arrepende também de ter pregado a luta armada no país na época da ditadura. Eu não tenho arrependimento, porque eu acho que a nossa geração, ela foi levada a uma espécie de armadilha política, de impasse político, né? Você veja, antes do golpe nós tínhamos as praças, as ruas, a mídia, nós tínhamos os partidos, nós tínhamos um espaço de ação. O processo da ditadura, e particularmente o AI-5, fechou tudo. Você não tinha rua, você não tinha praça, você não tinha nada. Qualquer coisa que você fazia era porrada, né? Então eu acho que nós fomos levados a um canto. E você só tinha duas alternativas. Ou você virava colaborador da ditadura, ou você se virava contra a ditadura. E nós nos viramos contra a ditadura. Agora, aí entrou de tudo, inclusive a loucura política, porque eu acho que no maoísmo eu tive um momento de loucura. Porque eu imaginava que o Brasil era a China, né, e que a Ação Popular era o Partido Comunista Chinês. Mas, na verdade, a Ação Popular, a questão de luta armada foi uma coisa efêmera, né? Quer dizer, rapidamente... Foi de palavras. Foi palavras. Rapidamente... A Ação Popular fez uma ação de assalto a banco. Uma? Que foi um verdadeiro desastre. Se escolheu uma agência bancária no interior da Bahia e um padre português, você já deve saber quem é que dirigia a ação. Então eles armaram todo o esquema, entraram na agência, tiraram uma pistola e a pessoa de AP gritou: "Todos pro assalto, que isso é um banheiro." Isso gerou a maior confusão, porque ninguém sabia o que fazer. E ele repetiu 2 ou 3 vezes. Aí um cara, ele errou o script. Aí ele acabou dando um tiro lá e saíram correndo 4 ou 5 dias pelo mato e nunca se viu o dinheiro. Betinho, eu queria falar uma coisa seguinte. Vendo toda a sua trajetória política, toda a sua trajetória de vida, me parece que a questão central é a sua luta contra a injustiça, né? Quer dizer, a questão da miséria, a questão da exclusão, sempre tem por trás a questão da justiça. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da justiça no Brasil, né? Quer dizer, parece
a todos que se a gente também não conseguir modificar as relações com a justiça no Brasil, tudo vai ser muito difícil, não é? Eu acho que a reforma do Estado brasileiro, ela está extremamente incompleta. Ela está avançando no Executivo, né? Ela está, apesar de tudo, eu acho que ela está avançando no Legislativo. Esse fortalecimento das prefeituras, do poder local, é de extrema importância, mas existe um obstáculo, que é o emperramento do sistema judiciário, porque a justiça, pelo modo como ela funciona, ela só é acessível a quem tem recursos. O pobre não tem justiça, tem cadeia. Né? Quer dizer, você quer ver uma pessoa ser condenada assim imediatamente, basta você ser pobre e roubar uma galinha. Você imediatamente está preso. Aí é fulminante. Mas se você é um dono de banco, aí a justiça tarda e tarda e tarda, e tem recursos, e tem processos, etc, etc. Eu acho que a reforma da justiça, que se tentou fazer na Constituição de 88, mas o lobby foi fortíssimo, é uma questão fundamental para a democracia, porque você não acaba com a impunidade se você não tiver justiça. Agora, como é que a gente faz? Porque, de um lado, quer dizer, nós vivemos um período autoritário, uma tradição autoritária, em que o judiciário sempre foi uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que tem que preservar, porque sempre foi por onde a gente tinha alguma esperança de democracia. E nesse momento que a gente já não tem esse problema tão presente, quer dizer, a questão da ruptura institucional, esse é o momento de avançar? Eu acho que e eu sou a favor do controle externo. Controle externo da magistratura. Porque se todos são controlados, por que só a justiça não é? Qual é o privilégio? Betinho. Será de origem divina? Betinho. Quer dizer, um juiz quando decide, ele é o Papa? Na tua tríade, Betinho, de fome, terra e emprego, você considera que na fome está se avançando, na terra está se avançando, tem a perspectiva de avanço? Como é que está a questão do emprego no Brasil? O emprego, eu vi uns dados ontem que me deixaram muito impressionados. Mostrava, por exemplo, que 43% da força de trabalho no Brasil é da economia formal. E 48% é da economia informal ou dos autônomos, o que acaba dando mais ou menos... Sem carteira de trabalho. Sem carteira. 43 com carteira e 48 sem carteira. Mas o dado mais grave é que se você olhasse pelo lado dos salários, os formais ganham menos que os informais. Mas tem mais garantias, né? Tem mais garantia, mas tem menos salário. Tem salário diferido. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o poder, Betinho, porque a semana passada o presidente Chirac da França foi à televisão, uma entrevista de 2 horas, e se confessou perplexo. Ele não sabe o que fazer na França. Você imagina o presidente da França dizer isso? No dia seguinte, todos os jornais da França, todos os grandes comentaristas, disseram que o presidente tem que dizer a verdade, mas não pode dizer toda a verdade. Não desse jeito. Eu não sei, aliás, como a imprensa brasileira não noticiou esse fato. E que na França está uma grande revolução essa semana, no sentido da discussão sobre o poder. Se fosse o Chirac e pensasse assim, eu pedia demissão. É o que dizem, né? Porque um presidente não pode ter esse tipo de dúvida. Aí tem que mentir. Não é mentir, é assumir alguma coisa, né? E consertar no caminho. Mas não existe vácuo. Mas o que é a verdade no poder, né, Betinho? A verdade é uma coisa muito complicada, ela é disputada, né, a cada momento. Ela é um caleidoscópio, não existe essa coisa preta e branca, né, da verdade e da mentira. Existem coisas que são muito claras. Como a morte, por exemplo, é muito claro. Voltando à questão da AIDS, que eu acho que é um assunto que interessa sobremaneira, tenho 2 coisas para colocar para você. Eu tenho a sensação de que o surgimento do coquetel, o surgimento da luz no fim do túnel, então, de alguma maneira, quase que legalizou, digamos assim, a doença. Ou seja,
passaram a surgir, parece que muito mais pessoas assumindo a sua condição de contaminados, de doentes, a partir do momento em que se acenou com a possibilidade da cura. Eu queria saber se você concorda com isso. Em segundo lugar, queria que você analisasse essa... eu nem sei classificar direito o que é isso, mas essa ideia, digamos, das Forças Armadas de vetar o ingresso de pessoas contaminadas nas suas fileiras no momento em que se discute tanto a integração e a capacitação, né, das pessoas que convivem com a AIDS. Eu queria que você falasse desses dois. O primeiro ponto é verdade. Quer dizer, eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos com a AIDS foi que ela foi apresentada de modo absolutamente equivocado como uma doença incurável. E como o portador sendo culpado. Vítima, né? E isso não pode, a ciência não pode admitir isso. Quer dizer, é incurável agora, né? Mas amanhã a cura vem, não tem dúvida disso. Agora, esse problema das Forças Armadas, elas estão numa encrenca desgraçada. Porque a quantidade de pessoas que eles vão ter que pôr para fora vai ser muito grande. Então, eu acho que é preferível eles acharem uma forma mais humana, né, e menos discriminadora de enfrentar a epidemia dentro das Forças Armadas. Isso é possível. Bom, você tem, quer dizer, há um consenso em torno do seu nome, você, geralmente, toda vez que se lembra de você de uma forma positiva. No entanto, tem um episódio que ficou marcado no início do programa, ele foi lembrado. Eu gostaria que você falasse um pouco o que restou dele, quer dizer, o aparecimento do nome da tua instituição, do teu nome na lista do bicho, ou a convivência, o episódio com o Nilo Batista. O que restou disso? Isso te afetou? Como é que como é que é hoje? Acrescentar, você acha que esse episódio fez com que você perdesse a chance de ganhar o Prêmio Nobel? Você achava que ganharia o Prêmio Nobel, que podia ganhar o Prêmio Nobel? Não, eu sempre achei que brasileiro ganhar o Prêmio Nobel é uma ilusão. Agora, esse episódio, do ponto de vista pessoal, foi o episódio mais duro da minha existência inteira, porque ele me atingiu num momento que eu precisava da credibilidade para tocar a ação da cidadania. E ele foi em cima da credibilidade de uma forma, eu diria, impiedosa, né? Agora, o que acontece é que, talvez pela minha formação cristã, eu sou o único réu confesso nesse país. Porque eu assumi, chamei a imprensa, contei tudo, chorei, né? Betinho, a causa era boa, Betinho. Tanto você quanto o Nilo são cidadãos maravilhosos do nosso país. A causa era boa. A causa era boa e o dinheiro era pouco. Era pouco. Agora, hoje, para mim, esse é um fato completamente encerrado e enterrado. Quer dizer, que colocou a questão de se os meios justificam, se os fins justificam os meios, a questão do liberalismo, achar que a causa era boa, da moral kantiana. Não é tão simples assim. Essa questão é real, né? Mas eu coloco uma outra. Por exemplo, se eu sou um pai, e o meu filho está passando fome, eu roubo. Se eu não tiver outro meio, eu roubo. Porque o antiético, no caso, é deixar meu filho passar fome. No caso da AIDS, o raciocínio da contribuição, o raciocínio foi parecido. Que nós dissemos, bom, nós estamos falindo, nós precisamos de 40 mil dólares. Eu fui ao Nilo e pedi a ele que ele desse. Aí ele falou assim, olha, eu me separei, eu estou com um problema, etc, mas a gente pode pensar outras formas. Aí se lembrou, não sei se foi eu, quem foi, porque isso criou uma divergência. Para mim, eu assumo, fui eu. Tá. Então, você falava assim, bom, quem tem dinheiro vivo, sonante, é bicheiro. E o Nilo dizia, e isso é contravenção, não é crime. Eu falei, bom, está liberado. Você falaria hoje, olha, quem tem dinheiro vivo é traficante.
Aí já a coisa já é crime, não é contravenção. aí é crime. Agora, outra coisa, você acha Aí que... é crime e é perigoso. Betinho, você não acha que naquela época havia um perigoso caminho de legalização da condescendência, uma condescendência com... Mas tinha uma coisa meio de folclore. Olha aqui. Que hoje, depois da Denise de Sossari, isso daí foi chamado mais atenção. Quer dizer, a sociedade acordou por parte. Eles não eram tão mocinhos, né? Isso é verdade. Mas lembre-se que nessa época, todo o carnaval carioca era patrocinado pelo Jogo do Bicho. Não, é evidente que isso era uma condescendência que teve generalizada. Teve consequências terríveis para o Rio. Generalizada. Você sabe onde se realizava a apuração do resultado das escolas de samba? No quartel da Polícia Militar. Agora, Betinho, você não acha que se vocês, naquela ocasião, pedissem publicamente esse dinheiro, receberiam donativos de... Esse foi o grande erro. Eu tentei resolver um problema público por meios privados. Hoje, eu, com o acesso que eu tenho à mídia, né? Você arrecadaria muito mais que aquilo. Muito mais. A gente pode até repetir o telefone de novo para vender mais camiseta. Vamos vender camiseta aqui, com o Alexandre está. Olha, 021-910-2004, compre a sua camiseta. E uma família vai deixar de passar fome pelo menos uma semana. E uma família vai deixar de passar fome pelo menos uma semana, quando está lembrando, Betinho. Vou repetir o telefone, 021-910-2004. Betinho, 1997, Betinho, qual é a tua perspectiva para o ano que vai começar? Eu estou muito otimista, o que não é novidade. Mas eu estou otimista em relação ao ano de 97, porque nós vamos enfrentar esse ano com muita coisa já encaminhada, né? E muitos desafios já definidos. Por exemplo, eu estou confiante na prefeitura do Rio de Janeiro. Eu olhei o Conde no olho e fiquei confiante. Você votou nele, Betinho? Não, mas eu confio nele. E já tive várias conversas com ele depois, etc. Na verdade, eu quase que votei em branco. Porque eu comecei a me perguntar assim, mas por que eu sou obrigado a votar? Você é contra o voto? Por causa da história, né? Eu estou começando a ficar contra. Eu estou achando que... Você já disse que era uma forma de eliminar a omissão. Se não me engano, a frase foi mas essa. eu acho que se elimina a omissão por outros mecanismos. Pela educação política, pela participação. Agora, eu prezo muito a liberdade do cidadão. Se o cidadão quer votar, vota. Se não quer votar, não vota. Porque você acaba criando um clima de constrangimento que acaba, no fundo mesmo, favorecendo o oportunismo e a corrupção. E o voto nulo? Também eu acho que o voto nulo é válido. Todo voto é válido, desde que seja voto. Você é a favor da privatização da Vale, do Rio Doce? Não, eu sou contra porque eu acho que é uma privatização sem sentido. Betinho, não é que razão? Você que é da ANG. Não é nenhum interesse regionalista. Betinho, você tem um filho adolescente. Você falou coisas nesse programa aqui muito profundas em relação à vida, em relação à esperança. O que você diria para o teu filho, Betinho? Olha, está acontecendo um fenômeno curioso com meu filho. Com 14 anos, eu noto que existe hoje, da parte dele, um movimento de aproximação muito bonito dele em relação às coisas que eu faço. Isso até me emociona. Porque antes ele era a criança que estava vivendo a vida dele e eu na minha, né? Então, por exemplo, nesse lançamento da lista de Ailce, ele estava lá e depois veio comentar e tal, participar. Já o meu primeiro filho, que tem 31 anos, que viveu no exílio, etc., essa reaproximação levou muito mais tempo. Isso é muito doloroso, né? Quer dizer, você não ter a relação profunda que você pode ter com o filho. E por que você não tinha essa relação profunda? Bom, ele viveu com a mãe. Fundamentalmente, passava férias comigo. A militância também interferiu nisso? A militância interferiu, a separação interferiu,
as diferenças que eu tinha com a mãe interferiram. E o que aproximou? Foram as pescarias aí na beira da lagoa? O que aproximou foi que ele ficou maduro, né? Ele virou um adulto. E ele começou a ir jantar toda terça-feira na minha casa. E aí nós começamos a conversar, ele, quando tem problema, vem, coloca, a gente conversa. Quer dizer, isso eu tinha mais ou menos previsto. Eu falei assim, eu vou me reencontrar com meu filho mais tarde. Preciso de tempo aí. Porque eu vivi muita coisa sofrida com ele. Ontem mesmo eu estava me lembrando de um episódio, quando eu estava clandestino, ele ia passar, às vezes, o fim de semana comigo. E eu tinha terror de eu ser pego com ele. Porque aí eles iam torturá-lo e me colocar numa situação terrível, né? Quer dizer, você entrega ou tortura seu filho. Então eu morava num bairro na Cangaíba, uma casinha lá, miserável, com a Maria, e um dia eu resolvi levá-lo lá na casa, para a gente passear. Mas eu, na história que existia ali, eu era um aposentado que não tinha filhos. E isso é que me dava uma certa garantia, eu não podia ter outra história. Aí eu peguei o Daniel, que tinha seus 3, 4 anos, e o instruí a que a gente iria brincar de que eu seria tio dele e ele seria meu sobrinho, como é que é? Sobrinho. E ele topou. Mas aí ele vai brincar com as meninas lá da região, daí a pouco chega ele, com elas todas, e ele fala assim, pai, diz para elas que você é meu pai. Eu falei, meu Deus, eu não merecia isso. E eu tive que dizer para ele que eu não era pai. Depois, na volta, eu fui tentar recolocar. Agora você imagina o trauma que esse menino teve diante das meninas que estavam todas no pé dele, né? O próprio pai negava. Agora, esse era o clima do medo da repressão. Betinho, nós infelizmente estamos acabando o nosso programa, estamos no finalzinho. O Marco Nascimento vai fazer uma última perguntinha. Betinho, você se emocionou agora a falar sobre o seu filho e há poucos minutos atrás fez uma afirmação que pode até assustar o telespectador quando você disse, se o meu filho estivesse passando fome, eu roubaria para matar a fome dele. Você como símbolo da campanha da fome. Eu queria que você explicasse melhor que simbologia é essa. Eu acho que é uma questão do direito à vida. Tá? O direito à vida está acima do direito de propriedade. Isso é doutrina católica. Isso é São Tomás. Assim como o direito à vida pode te levar a um ato de legítima defesa em que você mata uma outra pessoa para defender a sua vida ou a vida de outra pessoa. É nesse sentido que eu digo. Agora eu voltaria àquele problema. É claro que eu não iria primeiro roubar para resolver o problema. Eu iria pedir, eu iria gritar, eu iria inventar formas, né, de chamar a atenção, eu iria, sei lá, vestir de capeta, entendeu? Betinho, ir no Fantástico, qualquer coisa. Betinho, mata só uma curiosidade. Por que você entrou na música do João Bosco e do Aldir Blanc, que virou uma espécie de hino nacional? Isso é obra do Enfio. Porque o Enfio, ele tinha uma forma muito interessante de fazer a luta política. Ele personalizava e trazia a família para a luta política. Eu digo que ele industrializou a minha mãe, porque ele industrializou mesmo. Ele punha a minha mãe atrás, naquele programa que eu tinha na televisão, e dizia, desci o pau no Delfim. Aí falava assim, quem tem mãe não tem medo. E minha mãe aqui com a mão, ela ganhava até cachê para pôr a mão no ombro dele. Então, e ele escrevia as cartas, né, ao Mano, e ele simbolizava a volta de todos do exílio na minha volta. Ele personalizava. Bom, o Aldir
pegou aquilo e fez. Eu não conhecia o Aldir, eu me conheci o Aldir recentemente, quando eu voltei. E o Irmão do Enfio rimou com o Brasil. Com o Brasil, e eu durante muito tempo, eu passava na rua e as pessoas diziam, lá vai o Irmão do Enfio. E tinha alguns que ainda me chamavam de Enfio. Até hoje tem gente que fala assim, oi Enfio, eu falo, oi. Você acha que o Enfio seria Eu gostaria hoje? muito de agradecer a sua presença aqui essa noite, nesse Roda Viva especial de Natal. Queria te dizer também que eu acho que a sociedade brasileira tem muito a agradecer a você. Gostaria de agradecer a nossa bancada de entrevistadores, hoje uma bancada também especial, agradecer a sua atenção, desejar para você um bom Natal e agradecer também aqui a TVE, que cedeu gentilmente os estúdios para a gente pudesse vir ao Rio de Janeiro gravar esse programa, e também a transportadora Metropolitan, que permitiu que todo o cenário do Roda Viva, que fica lá no estúdio da TV Cultura de São Paulo, viesse aqui para que a gente tivesse o nosso Roda Viva caracterizado aqui também no Rio de Janeiro. Então eu queria mais uma vez desejar um Feliz Natal para você e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos.